Começando aqui nossa conversa, eu queria apresentar o parceiro da Abimed de muitos anos, conhecido da maioria de vocês, mas vamos reforçar um pouquinho, o Beni Spivak. O Beni é sócio-gestor da SPLO, advogado especializado no setor de saúde, com foco na proteção, regulação, contratação e compliance em direitos e interesses sanitários. É certificado em Direito na Inovação pela FGV São Paulo, pelo Franklin Peace Law Center, é mestre em Direito e Propriedade Intelectual com ênfase em Saúde pela George Washington University. Consultor jurídico em várias organizações internacionais, OMC, OMS, OMPI, e é um parceiro nosso aqui de muita e longa data. Eu vou contextualizar aqui, antes de dar a palavra para o Beni, como é que surgiu esse projeto. Junto lá ao nosso comitê de compliance, de Legal Compliance Abimed, a gente sempre capacita e procura atualizar as nossas associadas sobre as inovações legais. E quando surgiu a nova lei de licitações, que não é tão nova assim, mas a gente está chamando de nova lei de licitações, a gente sentiu necessidade de trazer um pouco do que mudou da lei, quais são as dificuldades, quais são as novidades, quais são os pontos de atenção, em especial em relação à compra pública. A gente sabe que nosso setor é praticamente metade dele cliente ou fornecedor do setor público, seja ele federal, estadual ou municipal, e a gente recebe muito retorno das nossas associadas da dificuldade de lidar com o setor público quando de uma compra pública, quando de uma licitação, e até mesmo no dia a dia com o gestor público. A nossa ponta e a ponta pública é muito diversa no Brasil, né? Nós temos 5.700 municípios, e a grande parte deles não tem uma estrutura mínima de controle, de gestão, ou até mesmo de capacitação e conhecimento para conduzir, para gerir um edital, para fazer uma compra pública. Isso reflete, obviamente, na dificuldade das nossas associadas em fornecer para essa enorme gama de potenciais clientes de uma forma segura, transparente e ética. Então, em decorrência das perguntas surgidas, dos comentários, dos seminários que a gente vem fazendo desde o ano passado, a Abimed, junto com a SPLO, teve a ideia de criar um manual que vai ser oferecido de forma gratuita para todos os gestores públicos no Brasil. Então, a gente está objetivando atingir, eu diria, o setor federal, o setor estadual, mas que já são mais estruturados, mas em especial a ponta, os 5.700 municípios, com um manual simples, numa linguagem acessível, numa linguagem amistosa, de uma forma visualmente confortável, onde a gente não tem a pretensão de fazer um estudo jurídico. Muito pelo contrário, a gente escolheu uma linguagem popular, uma linguagem prática, que o gestor público possa ter o básico para ele ter um conhecimento de como formar um edital, fazer uma compra pública de forma segura. Esse manual, nos próximos dias, vai estar disponível no site da Abimed, então vai ser a forma que a gente usou de facilitar o acesso, e nós vamos também fazer uma entrega para a Associação Nacional de Prefeitos e para a Federação de Prefeitos do Brasil, e vai disponibilizar esse mesmo manual para todas as prefeituras que quiserem acessar via Abimed, ou via Frente Nacional de Prefeitos, ou via qualquer outra forma institucional de acessar esse manual. Então a ideia hoje é a gente apresentar um pouquinho desse manual. A gente escolheu, até para não dar muito spoiler, três exemplos do como vai ser estruturado, como está estruturado, e eu vou deixar o Beni discorrer um pouquinho também sobre o manual. Então, essa é a ideia. A ideia é você, com palavras-chave, com uma linguagem que vocês estão percebendo bastante simples, bastante objetiva, mostrar para o gestor público como é que ele monta, o que é o edital, o que é a lei nova, o que a lei nova determina, exige, obriga, quais são as formas de compra pública que a lei nova permite, de forma que ele possa ter segurança e transparência para montar um edital. Beni, se você quiser também complementar. É um privilégio poder acompanhar o desenvolvimento
do setor médico hospitalar, especialmente sob a ótica do segmento inovador. Quando a gente começou a conversar sobre esse tema, talvez o principal, não obstáculo, mas a dificuldade que nós enxergávamos era a de quase toda a conversa relativa ao setor público passava pela palavra preço e ficava na questão de preço. A gente tinha uma percepção muito clara de que, como brasileiros, como empresas brasileiras, ainda que representativas de interesses multinacionais, mas como empresas que atuam no Brasil, pagam impostos no Brasil, tributam no Brasil, que nós tínhamos um certo grau de desvantagem relativamente ao aspecto de preço, porque a gente pautava os nossos produtos, as nossas soluções, em algo que era um pouco maior, que era a figura do valor. E a gente enxergou, durante quase 30 anos, ou mais de 30 anos, na vigência da lei de licitações 8666, um foco muito grande na questão de precificação. Portanto, aquele gestor, aquela gestora da ponta que coordena a compra, está muito mais preocupado com a prestação de conta e encontro de orçamento e valores empenhados que ele vai ter a cada 2, 3 anos ou a cada 4 anos no final da sua gestão, ou 8 anos se houver reeleição. A gente enxergava uma dificuldade muito grande de trazer para esse indivíduo a conversa sobre inovação, ciclo de vida, valor de produto. E a gente aprendeu com isso, como país a gente aprendeu que a melhor compra é a compra que é melhor para o paciente. É a melhor compra que diminui a pressão sobre o sistema de saúde, a que otimiza a aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde e a que atende ao princípio básico da Constituição, que era direito à saúde é um direito social. Portanto, não existe uma relação entre saúde e preço, existe uma relação entre saúde e vida. E vida se transforma muito em valor. Foi a partir dessa premissa que a gente começou a conversar muito sobre a importância de desenvolvermos a guiança, ou esse guia que a gente vai conversar um pouco hoje. Com a entrada em vigor da Lei 14.000, e eu vou me referir a ela 14.000 porque é como as prefeituras estão falando, ainda que seja 14.133 de 2023, a gente começa a enxergar que existe uma carência de informação da parte do gestor e gestora pública com relação à mudança do marco regulatório de compras públicas. Esse indivíduo conviveu durante mais de 30 anos com formulários específicos, com procedimentos específicos, com regras específicas, com orientações de tribunais de conta específicas. Então a mentalidade dele foi pautada na figura do preço. A gente passou por um período importante no Brasil, no qual a gente entendeu que a relação preço e compras pode levar a um lugar muito ruim, especialmente porque você entra na questão de governança, você entra numa questão de falta de transparência de compras públicas. E a gente passa a entender, portanto, com a evolução de quase mais de 3 décadas da 8666, que a compra pública precisa, antes de tudo, observar um grau de transparência maior que a gente vinha encontrando, um grau de isonomia que não era vista, portanto, partes iguais merecem tratamentos iguais e não desiguais, e para todos os fins é produto igual aquele que tem registro sanitário regulado no país. Ponto. A partir dessa premissa, a gente vai desenvolvendo alguns aspectos, alguns componentes que estão previstos na Lei 14.000. Talvez o ponto mais relevante da 14.000 e que é a razão pela qual é um aspecto tão importante para nós que estamos aqui sentados e que representamos ou temos um componente multinacional ou internacional relevante, é o fato de que essa nova lei ela está pautada na necessidade de desse ou dessa gestor, gestora público valorizar a precificação. Quando a gente interpreta a Constituição Federal que fala da responsabilidade tripartite pela aquisição de produtos, portanto, você tem dinheiro federal, dinheiro estadual e dinheiro municipal. E vamos lembrar,
100% desse dinheiro vem do imposto de renda. Então você tem um dinheiro que é aplicado até localmente, mas ele é sempre gerado do ponto de vista da União. E você tem os repasses, então, que vão baixando da União para o Estado para o município. O Jorge bem destacou, a gente tem mais de 5 mil municípios. Nós aqui, pelo menos, uma parte importante de nós, trabalhamos com atenção básica à saúde, ou a gente pode chamar de atenção primária à saúde. O que é essa atenção primária à saúde? É aquela que o paciente, o cidadão, a cidadã vai precisar amanhã. Esse indivíduo, quanto mais próximo tiver, ou essa necessidade, quanto mais próxima tiver do indivíduo, mais regionalizada vai ser essa demanda. Portanto, a gente fala de imagens, a gente fala de diagnósticos, a gente fala de implantes, a gente fala de utilizáveis, a gente fala de diagnóstico, OPMS, isso está, Jorge, acho que não está ouvindo o teu, o Jorge falou OPMS, mas não funcionou, Jorge, quando você falou. Isso está muito próximo da gente. Se está muito próximo da gente, isso diz respeito a uma aquisição local, regional. E pela organização tripartite, tem alguns componentes que são de responsabilidade do gestor municipal. Quando a gente aprova, então, a 14 mil, a primeira coisa que a gente entendeu, ou que nós buscamos entender foi, espera um pouquinho, o que era a 8666 e o que é a 14 mil? Muita gente fala, mudou muito da lei. Quem acompanha o direito público, quem acompanha a venda pública sabe que a 8666 já não era a lei que foi aprovada há muito tempo. Pessoal, o que eu estou falando para vocês não é estatístico, é um número real. A 8666 tinha 2.300 componentes adicionais de regulamentação. Ou seja, você fala da 8666, você fala da 8666 mais 2.000 cacarecos para a implantação daquilo. Portanto, cada gestor, cada pedaço, cada ponto desse país tinha um componente de interpretação da 8666 que quase que inviabilizava alguém entender aquela lógica da licitação. A 14 mil vem para buscar trazer uma regulamentação afunilada, uma lei mais orientada. E orientada a quê? 3 principais critérios que a gente falou aqui. Transparência, que conversa muito com aspectos de governança, regulação, compliance. São temas que para nós todos que estamos aqui sentados são caros. Internamente são muito valorizados. Ah, mas o meu concorrente esquece. Vamos falar daquilo que é relevante para a gente. Número 2, isonomia. Fica difícil ser um processo isonômico se eu tenho legislações municipais diferentes e que valorizam potencialmente quem ali está e não o outro. Isso não é isonômico. E número 3, que valorize, e aqui valorize o valor e não precifique preço, não seja simplesmente custo. Teremos, invariavelmente e essencialmente para sempre, uma preocupação voltada a orçamento. Nós temos hoje algo como 9%, 9 e alguns quebradinhos do nosso produto interno bruto, do PIB, que é direcionado para compras no segmento da saúde. A gente pode falar que é verba do Ministério da Saúde, que é dali que então direciona. Muito bem. Ah, é muito pouco. Tinha que ser mais. Gente, está ótimo. Estamos de acordo. Talvez tenha que ser mais. Ao mesmo tempo, acreditar que esses 10 virarão 20 é falso. Isso nunca vai acontecer. Acreditar que esses 10 virarão 15 é falso, não vai acontecer. Acreditar que esses 10 virem 9, que esses 9.2 virem 9.3, 9.4, tá bom. Não é disso que a gente está falando, a gente fala de gestão. A gente fala de aplicação correta. A gente fala de entendimento. Quanto maior o entendimento do gestor público com relação ao dever que ele tem de aplicar uma regra de compra pública, e quanto mais rapidamente ele entender que não se trata de preço público, mas de valor para o público, melhor para todos nós brasileiros e brasileiras. E é nesse contexto, é nesse momento, que o componente multinacional se destaca. É aqui que a gente vai apresentar que a inovação gera um produto de melhor e maior qualidade.
É neste momento que eu digo e eu explico que o preço revestido naquele valor entrega uma jornada de paciente melhor, menos recorrente. Eu tenho um paciente que vai para casa, que é atendido, que tem sua questão endereçada de uma forma definitiva. Que eu tenho um produto entregue com menor custo de manutenção e de assistência, troca de peças e partes. Eu tenho um produto que tem essencialmente um ciclo de vida que supera em 2 ou 3 vezes o do produto mais barato. E é disso que essa nova lei diz. Agora, a gente poderia parar aqui, ter uma salva de palmas para a gente, porque finalmente o legislador entendeu, e talvez o Brasil tenha entendido, que é uma questão de falarmos de valor e não mais de preço. Até o momento que você começa a enxergar essa licitação na prática. Até o dia 1º, ou dia 2 ou 3 de abril de 2024, quando então finalmente a 8666 é enterrada, porque ela teve uma sobrevida de mais um ano, vocês lembram, né? De 23 até 24. Em 24 ela é enterrada, acabou. Não se fala mais da 866, não se pode falar. E a gente começa a enxergar um processo licitatório de compra de insumos do nosso ambiente de saúde feito com base na mentalidade da 8666. Esse indivíduo que está na ponta da contratação não entendeu que a regra mudou. Talvez a gente precisou de um tempo para entender que a regra mudou. Talvez ele precisou de um tempo e precisa de um tempo para entender que compliance agora, em alguns casos, é mandatório para habilitação. Não é mais um critério de desempate ou de que a gente chama de discriminação positiva. Até é, em alguns casos, que ESG, que a gente tanto investe, que a gente tanto valoriza, é critério de desempate sim. Que atuar no conceito de combate à corrupção, de más práticas e boa gestão é mandatório, tanto que a gente tem a regulamentação no final do ano passado do decreto da compra de alto vulto. Vamos lembrar que hoje a 14.000 estabelece que a exigência do compliance, né, de um programa efetivo, não é o programa para inglês ver, não é a carta do presidente. O programa implantado se torna necessário naquela compra de 200 milhões para cima. Ah, mas isso não se aplica para a gente. Vamos com calma, talvez vai se aplicar sim. Em 2 momentos. No momento futuro, no qual 200 milhões reduz para uma compra de, quem sabe, 50 milhões e 40 milhões. E está na previsão de acontecer. Segunda coisa, acontece quando você tem compras centralizadas. A gente está enxergando cada vez mais conversas no Ministério de descentralização de programas em saúde. Então a gente vai falar de um programa de radiologia, a gente vai falar de um programa específico de oncologia, a gente vai falar de um programa específico de atendimento da saúde feminina da mulher. Os consórcios de município. Que vão ser desenvolvidos de que maneira? Você acha que a cidade de Águas de Lindóia vai sozinha instaurar um procedimento licitatório para atender? Não. Ela vai consorciar com as empresas do circuito das águas. Eu não peguei por acaso o exemplo, é um exemplo real. E você vai ter cada empresa daquelas com 30, 40 milhões. Então a gente tem uma licitação com potencial de 300 milhões. Olha como então o conceito de 200 milhões que parecia tão distante já está próximo da gente. O município não entendeu isso. Ele ainda não entendeu isso. Então a premissa do nosso trabalho aqui é iniciar uma conversa que é baseada numa cartilha aberta e consubstanciada no entendimento de que, se nós como indústria não trouxermos informação de qualidade, efetiva, clara, aberta, para esse indivíduo que está na ponta, a gente não vai evoluir o sistema do qual a gente critica e questiona tanto. A premissa desse guia de licitação surge disso. A gente precisa, como uma associação representativa de um componente fundamental da saúde nacional, dar um primeiro passo.
a gente precisa dialogar com esse município, ainda que ele não retorne para a gente, porque a gente não quer resposta. Ninguém quer retorno desse município, a gente quer falar. Eu quero trazer para ele de uma maneira, e aqui já fazendo os teasers, né, que o Jorge trouxe, de uma maneira visualmente fácil, de uma maneira visualmente aderente, que ele tenha isso dentro de casa. Jorge, você pode voltar o primeiro slide, por favor? O que a gente fez aqui? Então, aqui falando um pouco de dinâmica de trabalho. Esse trabalho teve 3 ou 4 componentes. O primeiro trabalho foi de fato um trabalho de formiguinha, de sentar, conversar com vocês e entender as dores. Foram sessões terapêuticas nos quais foram entendidas quais dores vocês enfrentavam. Puxa, qual que é a sua dor? E a dor que a gente ouvia é, em resumo, esse indivíduo lá da ponta não entendeu que a regra mudou. Ok. Esse indivíduo não sabe que ele tem que respeitar regras novas. O que isso causa, portanto? Impugnações, recursos, suspensões licitatórias, ações judiciais, mandado de segurança. Então a gente, depois de 30 anos, está discutindo com a Fazenda Pública para suspender uma licitação. Porque a gente não aprendeu nada. 30 anos depois a gente está no judiciário e pediu, por favor, me ajuda, porque o prefeito fez uma inexigibilidade que não poderia ter feito. Fez uma dispensa que não poderia ter feito, ou fez com base na antiga, critérios antigos. E só complementando, Beni, a grande vantagem que a gente vê nessa cartilha, e a ABMed faz o papel aí, na minha visão, muito estratégico, é que evita que você, empresa sozinha, que eventualmente ganha um processo licitatório, você tenha a responsabilidade de você explicar para o ente público como funciona a nova lei, porque você vai estar, ainda que resguardado com todas as suas governanças, todas as suas questões de compliance atendidas, você vai ser uma única empresa a explicar para o gestor público, a interferir junto ao gestor público no processo licitatório. Enquanto que se você receber, o gestor público receber essa informação, essa educação, essa influência positiva de uma associação, a gente elimina essa pessoalidade da relação com o ente público e consegue convencer o ente público que o mercado entende a lei dessa forma. E o mercado vai praticar a lei dessa forma. Então, não é imposição, é uma educação, uma capacitação neutra, feita por uma associação. E a partir dessa premissa de que é a função básica de uma associação representativa vocalizar seus entendimentos. Quando esse prefeito, quando essa prefeita, quando esse gestor, quando essa gestora tiver acesso ao guia, o que ele vai ter, o que ela vai receber? Noções básicas da nova lei de licitação. O que a gente criou, então, dentro desse conceito ali dos componentes? A primeira sessão, dores, vamos entender as dores. Número 2, elaboramos textos complexos, difíceis, a gente foi discutindo questões, a gente foi esmiuçando juridicamente essas questões. Só que se a gente fizesse aquilo, seria material para dormir, é insônia. Número 3, esse material é transformado em pílulas de conhecimento. Ele é reduzido entre aquela dinâmica simples entre A e B, gera C. Simples assim. Sempre pautando no aspecto de valor de produto, de ciclo de produto, de vida de produto. E a gente foi trazendo essa informação de uma maneira muito mastigada. Portanto, o produto final, que tem um lançamento oficial agora, mas a abertura em 2 dias no site da ABMed, que é um interesse é que esteja disponível, visual. São cores claras, com os bastidores de cor da ABMed, e se torna uma ferramenta de divulgação sua e da sua companhia. O objetivo é que essa informação chegue para esse prefeito por todas as vias possíveis e imagináveis, mas também através da sua. Porque esse vai ser um guia público. E vejam, ele é absolutamente não enviesado. Ele não tem opinião.
ele não tem uma base do conselho, da associação, não. Ele traduz os conceitos de maneira simples. Então a gente trouxe aqui, acho que alguns dos exemplos que a gente quis trazer para vocês. Podemos ir, né, Jorge, para o próximo, então? Então, por exemplo, aqui, pessoal, desculpa se eu estiver na frente de alguém, vocês me avisem. Deixa eu vir aqui para o meio. Mas olha, uma coisa muito simples, né, por exemplo, que vocês vão enxergar. Esse aqui seria talvez o primeiro slide que vocês vão enxergar. Então você tem, olha, oi, como vai? Tudo bem, prefeito? Sua primeira fase é uma fase preparatória de planejamento. O que isso significa para você? Segunda fase, uma publicação do edital. O que é um edital? Você sabia que a empresa privada não pode ajudar Vossa Excelência a estabelecer e preparar um edital? Pois bem, vamos explicando que não pode. Número 3, olha, tem um recebimento, tem julgamento, tem escolha e proposta de recurso. Absolutamente todas, ou a grande maioria desses conceitos menos automáticos e orgânicos de entendimento estão incluídos no glossário que a gente criou para esse guia. Então esse indivíduo vai ter um guia e um glossário de informações. O que é um recurso? O que é uma impugnação? A gente está ensinando esse gestor e essa gestora a trabalhar conosco. Uma homologação e uma contratação. O que são esses passos? Vamos pro a gente tem mais um? Não, é só o teaser é de propósito, são só 2 slides. O que eu gostaria, gente, talvez de já nesse lançamento, esse lançamento é muito mais um impacto de divulgação e comunicação e menos de discussão de tema. Ao mesmo tempo, talvez o grande aprendizado que nós tivemos com esse esforço, com esse trabalho isso aqui efetivamente é o passo zero de uma conversa que a gente precisa que vocês estejam juntos, estejam ativamente nesse sentido. E de que forma? Primeiro, empregando todo o seu conhecimento interno, que a gente chama dessas suas dores internas, tirem as informações sensíveis, tirem as informações comercialmente relevantes, confidenciais, transformem esse caso numa situação hipotética, divulguem para a associação que esse caso aconteceu. Tragam essa massa crítica informacional para que a gente possa ter, em um mês, se for o caso, a versão 2 desse guia. Isso é importante. Esse produto é orgânico, tá? Ele vai mudando, ele vai sendo atualizado, a gente vai alimentar esse manual no site e vai estar sempre da melhor forma possível atualizado. Não só com casos, se mudar a lei, se tiver um entendimento interessante no Tribunal de Contas, a gente vai atualizar esse manual eternamente. Já existe uma previsão aí de uma versão 1.1, 1.2 ou 2.0, se vocês quiserem, nos quais a gente já traz algumas decisões relevantes do Tribunal de Contas ao longo desses últimos anos. Agora, esse é um manual que ele é feito para os prefeitos, mas ele vai ser empregado por vocês. Portanto, a informação que vocês trouxerem vai ser muito relevante para essa construção toda. Segunda questão muito importante. Talvez aqui fica o aspecto mais orientativo, se é que eu posso assim falar. Entendam que a nova lei mudou. Entendam que sim, existe um grau, e aqui no sentido do léxico mesmo, existe uma ignorância do gestor e da gestora pública e pública que está na ponta. Isso não significa que ele ou ela tem o direito de passar por cima das novas regras. Ah, mas ele não conhece. A gente sempre fez assim com eles lá. O João, que é o nosso contato ali, sempre fez desse jeito. E isso tem nos beneficiado. Então deixa o João fazer do jeito que ele conhece. Pois é, você vai deixar o João fazer desse jeito, a Joana vai te pegar na outra cidade. Então o nosso telhado, ele é absolutamente de vidro. Se a empresa decidir, por qualquer razão, e aqui não cabe julgamento, deixa do jeito que está, fica quieto, vai para a próxima, tenha certeza, a próxima vai te pegar. Se não a próxima, a terceira. Se nós tivermos especialmente com relação ao concorrente, que pode não estar muito feliz com uma mudança de paradigma, de preço para valor. E vem uma informação extremamente relevante. A gente fala muito de valor, inovação, entrega, produto de melhor ciclo de vida, ciclo de produto, evidências científicas. Cadê essa informação toda?
Cadê essa informação? Onde que ela está? Se você está alegando que essa informação existe, se você está indicando que essa informação é real, traga essa informação. Temos estudos. Cadê os estudos? O nosso produto é melhor. Com base em que ele é melhor? Qualidade de material? Isso é pouco. Isso vai forçar com que você, que me escuta agora, ou que vai levar essa informação para quem vai escutar, de fato tenha uma compra pública baseada em ciências. E que tenha, então, a figura do healthcare, do value-based healthcare. Cada vez mais uma entrega que considera o valor e menos preço. Tá? Jorge, eu acho que esses eram os comentários primários aí. Eu acho legal também reforçar o seguinte, apesar da gente ter moldado, a ideia inicial é disponibilizar para o ente público, para o gestor público, de uma forma mais clara, de uma forma mais amistosa. Eu acho que vale, por exemplo, para quem tem distribuidor, uma rede grande de distribuidores, que nem sempre você consegue, né, ainda mais a gente de Legal e Compliance, você consegue atingir uma linguagem que seja comum para o teu comercial que está na matriz, mas também para a tua ponta de venda, que muitas vezes é um distribuidor que já está no mercado há muito tempo, que tem uma certa forma de trabalhar. É difícil a gente traduzir do juridiquês, né? Eu sei disso, a gente sabe que a gente busca cada vez mais ter menos linguagem jurídica e mais linguagem jurídica acessível que possa ser explicada para todo mundo. Então a gente pensou exatamente nisso, quer dizer, a comparação que a gente faz é assim, o seu pai entenderia essa explicação? Então é mais ou menos assim, você trazer para alguém que não seja advogado ou que não tenha experiência direta no processo de licitação, entender como funciona o básico. Que aí, a partir do básico, você consegue melhorar o seu relacionamento. Então, fiquem à vontade também para disponibilizar para os seus distribuidores, para a sua ponta de venda, para aqueles caras que você acha que ajudam a formar uma consciência de uma lei nova, de uma forma nova de atuar comercialmente junto à compra pública. Então, para as prefeituras, claro que é esse o objetivo primário, mas serve também para o teu vendedor, para a tua ponta, para o teu distribuidor, que também pode se beneficiar de uma linguagem mais amistosa e mais fácil de você entender uma lei que é complexa, que não deixa de ser complexa. E eu acho que talvez uma informação que acho que vocês acompanharam e que aconteceu agora no final do mês de abril, o gabinete do ministro da Saúde identifica e regulamenta a forma como o orçamento parlamentar vai ser distribuído. O que significa que, quando nós falávamos que absolutamente todo o dinheiro sai do Ministério da Saúde, portanto do Executivo, e é distribuído, que eu comecei falando isso, para estados e municípios, a depender do grau da primariedade ou da complexidade do atendimento, ele agora tem um ponto e vírgula aqui, que é a exceção daquele dinheiro que tem a exceção daquele dinheiro que tem uma alocação direta agora do integrante do Legislativo, Congresso. O parlamentar agora tem uma verba dele que ele pode, à margem do Executivo, alocar diretamente. Para quem que o parlamentar direciona dinheiro? O parlamentar não direciona dinheiro para a União. O parlamentar não direciona dinheiro para o Estado. O parlamentar direciona dinheiro para o município. Para a sua base eleitoral. Base eleitoral. Que pode ser um núcleo, pode ser uma região, um consórcio. Então a gente está antecipando uma quantidade gigantesca de projetos consorciados, conjugados, compras descentralizadas. Cada vez mais vocês vão enxergar secretarias de Estado comunicando que, olha, vamos passar a descentralizar compras. Por quê? Porque a determinação do parlamento é, olha, a gente não vai mandar dinheiro para o Estado, a gente vai mandar para a cidade. Então o Estado falou, ok, então eu vou descentralizar. Então, vocês entenderem as minúcias da nova lei de licitação, e vamos trocar a nova lei de licitação pelas novas regras do jogo, não é mais uma questão de querer, é dever, é obrigatório. E isso daqui é uma ferramenta para ajudar você nesse trabalho. Agora,
o nosso objetivo é que esse material se torne cada vez mais rico, cada vez mais atualizado. Então eu deixo uma sugestão aqui, nem alinhei com o Jorge, mas que seria extremamente válido, como normalmente é, que vocês trouxessem a sua experiência em um campo licitatório. Volto a dizer, elimine a informação confidencial, elimine a informação estratégica, coloque como se fosse, não, minha tia Joana passou por uma situação, não tem problema. A gente quer entender as situações que vocês enfrentaram, para que a gente possa alimentar esse guia. E juntos, a associação e vocês, conseguir construir, dia após dia, uma nova versão de como que esses produtos públicos, como o nosso dinheiro, é empregado nas compras públicas. E para isso acontecer, nós precisamos assumir o protagonismo. Jorge. Eu acho que é isso. Eu queria enfatizar o objetivo da ABIMED. A gente tem um eixo especialmente dedicado à segurança e ao ambiente de negócio. Então, acho que isso é prova maior que a ABIMED busca sempre ter um mercado cada vez mais ético, transparente, melhor regulado. E a gente conta com vocês para criticar, para sugerir, para modificar. Como a gente falou no começo, esse é um produto orgânico, ele não acaba na emissão, no lançamento dessa cartilha, vai ser atualizado. Sempre que a gente achar alguma coisa que vale a pena acrescentar, modificar, e a gente espera que vocês também nos tragam inputs, críticas, sugestões, e que espero que seja uma ferramenta útil para vocês. Essa ferramenta é de vocês. A ABIMED não participa de licitação, a ABIMED não compra de gestor público, mas a ABIMED tem a preocupação de que o ambiente de negócios seja cada vez mais transparente, ético e facilmente governado. Acho que a palavra-chave aqui é facilidade. Facilidade de compreensão, facilidade de utilização do manual, facilidade de disponibilização desse manual para vocês e para quem quiser ter acesso a ele na página pública da ABIMED. A gente conta com a disseminação do produto para vocês. Queria agradecer a presença de vocês e nos colocar à disposição para qualquer coisa na ABIMED ou também junto ao BENI. Obrigado, gente.